Com a palavra o vereador Raimundo Trindade Sodré Lopes. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal. Vossa Excelência está autorizado a fazer solicitando a recuperação da ponte sobre Igarapé Tabocal, na localidade de Livramento, Crauateua. Na última reunião que eu estive com o prefeito lá na Santa Rita do Crauateua, quando tratamos do assunto pontes na região, nós colocamos para ele a dificuldade e o problema que estava naquela ponte. E ficou um compromisso, assim como o André falou agora há pouco aqui, de que seria recuperada o mais breve possível. E esse mais breve já vão 2 meses, e a ponte eu não sei como é que estão passando por cima dela, Paulão. Dá medo de passar em cima da ponte, ela está toda quebrada, toda. Só está a passagem principal de veículos, o que é um risco grande para moto, para carro. E logo após a ponte tem um grande atoleiro. Então logo, logo não vai estar passando o carro ali, e a gente pede que refresque a memória do prefeito Cacau, que ele esteve na comunidade, talvez alguém tenha falado, mas que mande um documento aqui da Câmara para lembrar ele de que a gente está solicitando novamente a recuperação da ponte sobre Igarapé Tabocal. Vereador, já foi feito, o outro encaminhamento foi através de requerimento também, foi? Então é reiterando, ou vai fazer um novo requerimento? Não, novo requerimento. Requerimento verbal de autoria do vereador Raimundo Trindade Sodré Lopes, que solicita que o prefeito Cacau, ou melhor, o Poder Público, o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, reformar ou construir? Rapaz, lá é construir. Construir a ponte sobre o Igarapé Itabocal, ou melhor, sobre o Igarapé Itabocal, na região do Crauateua? No Livramento, no Livramento. Em votação, requerimento verbal de autoria do vereador Raimundo Trindade Sodré Lopes. Vereador ou vereadora que concordar, permaneça sentado. Que discordar, levante-se. Aprovado por maioria. Continue com a... Presidente, às vezes a gente inverte aqui a lógica das conversas, porque conversar de política é um pequeno expediente, né? A gente conversar sobre as manifestações partidárias, o andamento da campanha, da pré-campanha. E eu fico observando o cenário político de São Miguel, né? Eu faço política porque gosto de estar nesse cenário, procuro entender, ouvir todo mundo. Hoje eu tenho um trânsito muito bom entre todas as lideranças políticas de São Miguel do Guamá, até mesmo com o prefeito Cacau, converso sempre com ele. Temos divergência de opinião em muitos pontos, divergência de pensamento em pontos diversos. Concordo com as palavras do vereador André, eu não sei, não foi a escola que eu vi o Cacau cursar de política. Quando o Cacau iniciou a vida dele pública aqui em São Miguel, que eu recordo em 2004, quando ele começou a andar na prefeitura para conversar com a Ailton, conversar comigo, conversar com o seu Guilherme, começou a frequentar o cenário político, não era esse homem que está aí no poder. Era outro homem, era outra pessoa com outro pensamento. Eu sei da responsabilidade que tem que ter com o município, com o dinheiro público, né? Mas prega-se uma imagem e age-se de outra forma. Como eu disse para ele desde o início, conversar com os vereadores não é ceder a vontades particulares, é tentar aproveitar o que cada um tem de bom para contribuir com o município. Mas como o André falou, ele sempre se recusou a isso. Da primeira conversa que eu tive com o Cacau até a que eu não voltei, ele vai dizer que não precisa dos vereadores. E eu vejo aqui no cenário aqui desses conselheiros do município muitas ideias valorosas, muitas ideias valiosas. Mas não adianta colocar o prefeito Cacau, porque sempre vai ser da maneira dele, sempre vai ser do modo dele. E muitas vezes ele tem feito do modo dele, vai lá, dá com os burros dentro d'água, volta e vem fazer da maneira que nós estamos falando aqui. E isso criou um desgaste para a imagem do prefeito Cacau tão grande que hoje tinha que reunir todos os outros grupos políticos para ajudar ele a ser prefeito, de novo. Porque eu só consigo ver ele reeleito no cenário de 6 candidatos. Ele tem um eleitorado dele sim, certo, porque tem funcionário, tem prestadores de serviço, e convenhamos, organizou a casa e conduziu as obras federais para que elas acontecessem. Mas ele nem conseguiu ter competência para concluir essas obras ainda. E eu vejo que não vai concluir nenhuma dessas grandes obras. E algumas que estão em andamento vão ter que recomeçar a construção. Como aquela obra ali da creche do Marizal, aquilo ali vai ter que voltar para a estaca zero. Ou seja, centraliza tudo e não faz nada. Decide tudo, não ouve o André, não ouve o Pisca, não ouve o Murilo e não resolve nada. Quando ouve da maneira errada, como eu vi acontecer. Trabalho de vicinais no município de São Miguel do Guamá, vereador tirar a máquina que estava numa localidade sem concluir o trabalho, para levar para fazer o trabalho onde tinha seu eleitor. O vereador ganhou aquele voto, agora o prefeito perdeu todo o resto dos votos, porque
porque não concluiu o trabalho numa região. E são várias regiões, as máquinas pingaram aí para um lado, para o outro, constrói um ramalzinho aqui para o seu Antônio, um ali para o Mundico, um ali para o José, mas não fizeram os principais. Está uma porcaria a zona rural de São Miguel do Guamá em termos de estrada. Enquanto não choveu, estava parecendo que tinha estrada, mas vão andar hoje. E aí eu convido vocês a passar aqui para Santa Maria e ver as vicinais de Santa Maria. Passar para Castanhal e ver as vicinais de Castanhal. Entrar para o Bonito e ver as vicinais do Bonito, como é que estão, com toda essa chuva que já deu. Só onde não tem estrada é em São Miguel do Guamá. Só onde não tem estrada é em São Miguel do Guamá. Então, foi muita incompetência política, Andrei, não foi só e administrativa junto. Quando nós reclamávamos do secretário, o prefeito Cacau de Saúde, o prefeito Cacau se mudou para a Secretaria de Saúde para resolver o problema da secretaria. Eu disse, morremos, porque ele não vai resolver lá e não vai resolver o resto. Quando nós pedimos a troca do secretário porque tinha uma atitude antipática com os vereadores, com os políticos e com as pessoas, ele não nos ouviu. Manteve o secretário lá. Quando trocou, trocou por um que dizem ser boa pessoa, mas eu não sei quem é. Não tem convivência com o povo de São Miguel do Guamá, com a população, não sabe o que é que o seu Juquinha no Cristo Rei pensa sobre a saúde, não sabe nada do nosso município. Pode até ser gestor de números e de pastas, mas de saúde ainda não me provou o que é, porque eu não vejo mudanças. Nós estamos fazendo o feijão com arroz que se fazia quando a nossa atenção aqui era básica, quando nós somos gestão plena em saúde e não temos gestão nenhuma. Não temos melhora no atendimento. Não conseguiu chegar nem no que o Nenê deixou, quando saiu do governo cassado por uma decisão da Justiça Eleitoral. Não conseguiu nem chegar nesse nível. Se chegou, me provem. Me provem que chegou. Não chegou. O atendimento é ruim. Hoje eu comentava com o Jorge Guerreiro, que é um assessor agora lá da saúde, sobre aqueles banners que colocaram lá. Os funcionários estão se utilizando daquilo para dizer que não pode atender determinadas situações no hospital. E isso não é assim que funciona. Isso não deve ser assim. Então a gente vê erro em cima de erro político e não consegue ver uma luz. Eu quero que venha uma gestão para São Miguel do Guamá, que consiga dialogar com as categorias, que consiga dialogar com os vereadores, que consiga gerenciar esse município e olhar para o ser humano, para o cidadão, para a comunidade, para a coletividade, para o sindicato, para a associação, e não só pensar em guardar dinheiro, porque eu não consigo ver onde vai esse dinheiro. Eu me lembro a primeira vez que eu fui chamado no gabinete do prefeito Cacau, ele me mostrou as contas cheias de dinheiro lá. Era mês de agosto. Eu disse, quando chegar em dezembro, tu me mostra o que tu fez com esse dinheiro. Porque eu sei que nesse município, com a folha do tamanho que tu tem, tu guarda dinheiro até julho e tu gasta de agosto a dezembro com folha e tu não faz nadinha. E foi o que aconteceu no primeiro ano, aconteceu no segundo, aconteceu no terceiro, e nós estamos indo para o quarto numa situação muito pior, porque agora ele vai para a reeleição e agora é que vai ter que empregar a gente. Mas eu não posso botar na folha. Então, peraí, tem aquela terceirizada que presta serviço, contrata por lá. Olha, tem a terceirizada da saúde, contrata por lá. Olha, tem a terceirizada que faz terraplenagem, contrata por lá. É assim que nós estamos. Nós vamos morrer à míngua esse ano. Não vai ter obra, só vai ter desculpinha que não fez porque só tinha 2 vereadores, não fez porque ninguém ajudou, não fez porque o vereador não foi atrás de emenda parlamentar, e eu vi pessoas atrás de emenda parlamentar, e o prefeito Cacau se recusar a conversar com o deputado, a receber o deputado para poder vir a emenda para São Miguel do Guamá, porque só pode vir através dele, o todo-poderoso senhor da realidade de São Miguel do Guamá, que não sabe de nada do meu município. Nós temos que acabar com isso. A Câmara foi muito justa com o povo de São Miguel do Guamá quando não botou pressão para caçar o Cacau com as improbidades que a gente vê aí dentro, porque a gente respeitou a população. Mas eu tenho certeza que aqui não há 30% de respeito pela pessoa dele, da maneira como ele conduz o município. Ele teria tudo para ter sido o grande prefeito que nós queríamos, e perdeu-se por suas decisões monocráticas, egoístas, que pensa que só ele sabe. Estamos indo para o fim do mandato, e eu sei que se ele fosse reeleito, ele continuaria 4 anos dizendo novamente que não tinha o que fazer, porque não tinha dinheiro. Porque o dinheiro que nós temos aqui, ele só usa para pagar folha. E eu vejo Tomé Açu inaugurando belas obras, feitas com recurso próprio. Eu vejo Bonito inaugurando feira, mercado, posto médico, escola, feita com recurso próprio. Me mostre as de São Miguel do Guamá. Eu vejo outros municípios fazendo porto, fazendo cais, fazendo ponte com recurso próprio. Me mostrem as de São Miguel do Guamá.
Me digam aonde está indo o nosso recurso próprio. Me mostrem. Aí o cara diz que foi melhor que o Guilherme Costa. O Guilherme Costa, com 2 anos de governo, não tinha uma casa de farinha sem reformar no interior, não tinha uma escola que não tivesse sido reformada no interior, não tinha uma estrada que não tivesse sido feita, não tinha uma ponte que não tivesse sido ajeitada, e o trator já tinha passado em todas as comunidades gradeando terra. E nessa gestão, que é tão melhor, vão andar e perguntem se isso aconteceu. Vivemos de promessas mentirosas do Cacau, como disse o vereador Andrei, que ele não vai cumprir nunca, porque é assim, Andrei, um mentiroso. Obrigado. Está inscrito o vereador Murilo. Vai usar a palavra? O vereador Murilo declinou. Está inscrito o vereador Manuel Lopes. Declinou. Bem, eu vou fazer vou lembrá-los, vou lembrar vossas excelências, que amanhã, às 9 horas, nós teremos uma reunião aqui com a Coordenação Estadual de Defesa Civil, a Coordenação Municipal, o chefe do Poder Executivo, as secretarias municipais, vários órgãos do Estado, que é para discussão do plano de emergência do município, um plano de emergência de prevenção de sinistro. O que isso significa? É que quando tem um alagamento, nós temos uma coordenação municipal, mas não há articulação alguma. Com o plano, vai estar todas as secretarias, com a estrutura, e os órgãos envolvidos, tem um alagamento, ou de repente um acidente, ou uma ou no período da estiagem, uma seca. Vai se fazer uma ação emergencial, aquela estrutura obrigatoriamente tem que estar à disposição. Então é importante a presença dos senhores vereadores às 9 horas. Nós temos também o evento do PROERDES, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, PROERDES, para atender crianças e adolescentes, alunos da rede pública estadual e municipal de ensino do município de São Miguel do Guamá. Essa reunião, ela está marcada para as 9 horas da manhã. Eu estive, aqui na próxima sexta-feira, eu estive na secretaria com o Major Jeanot e ele me confirmou que a equipe viria. E hoje a nossa querida amiga Carmen, que é presidente do conselho, conseguiu falar já com a pessoa que foi designada. Ele vem com uma equipe, o Major Formigosa, é isso, né, Carmen? E vai ser na próxima sexta-feira. Eu vou tentar remarcar essa reunião, porque é uma reunião de suma importância, é um compromisso, inclusive, com a doutora Isabela Jatene, quando esteve conosco aqui na Câmara, ela assumiu de ajudar na implantação do PROERDES de São Miguel do Guamá. Inclusive o Brasil aqui foi uma pessoa que foi bastante qualificada, né, Brasil? E eu preciso fazer uma mobilização. Se eu conseguir, Carmen, desmarcar, para a gente marcar para outra semana, para a gente ter tempo de organizar bem. Se não, a gente vai realizar, ok? Com isso, encerramos a presente sessão e convidamos os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima reunião ordinária, que ocorrerá no dia 2/3/2016, no horário regimental. Não esquecendo que dia 1º, às 9 horas, vereadora? Dia 1º, 10 horas da manhã, nós temos a reunião da audiência pública organizada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, para a discussão da CIP no município de São Miguel do Guamá. Cumprimentar meu amigo Júnior. O vereador Raimundo, quando vê a presença de Vossa Senhoria aqui, ele se empolga. E uma boa tarde, Alexandre. Depois se dirija ao escritório central para a gente conversar, ok? Ei, senhores vereadores, esqueci. A vereadora Eneide Feitosa vai fazer a chamada dos senhores vereadores. Eu peço que todos os vereadores assinem a frequência, por favor, ok? Chamada e assinar a frequência. Alailson de Moura Santos, Andrei Cardoso Monteiro, Arineide de Lima Feitosa, presente, Elias Rodrigues de Moraes, justificada, Francisco Chagas da Silva Vieira, já deve ter ido, Jairo Antônio Ribeiro da Silva, José Paulo de Lira Júnior, Manuel Conceição Ribeiro Lopes, Maria de Fátima Gomes de Vasconcelos, Maria de Nazaré Fernandes, Maria Iracilda da Silva, Maurilo José de Oliveira, Paulo Luiz Rodrigues Nunes, Raimundo Trindade Sodré Lopes, está na casa ainda, e Valdemir Costa Rodrigues. Senhores, para vacinar. Eu esqueci de uma situação, tá? Eu pedi até perdão para Vossa Excelência. Eu pediria assim que antes de terminar a sessão, sempre me lembrar, porque era uma velocidade às vezes.
Nós temos aqui um ofício também que eu vou ler aqui, como nós somos uma casa bastante democrática. O vereador, ela foi encaminhada ao presidente José Paulino Júnior, tá? Senhor presidente, com respeitosos cumprimentos, vimos pelo presente renunciar à indicação de representante do Poder Legislativo do Conselho Municipal de Educação, CME, para o mandato iniciado no dia 23 de fevereiro de 2014, uma vez que não aceito a recondução por lei do Executivo. Como aconteceu, solicito ainda que seja realizada a escolha do novo membro para um novo mandato. Serve de especial atenção e enviamos cordiais saudações atenciosamente, Raimundo Trindade Sodré Lopes. A maior parte dos vereadores aqui, eu já conversei com o vereador Raimundo e a vereadora Maria Iracilda, que tem representado a Câmara muito bem no Conselho, e eles aceitam ser reconduzidos. Tem alguma objeção de algum vereador? Vereador Pisca, concorda que seja reconduzido? Vereador Paulo Rodrigues, vereador Manuel, vereador Murilo, todos concordam? Então serão reconduzidos como membro do Conselho o vereador Raimundo Trindade Sodré Lopes e a vereadora Maria Iracilda. Muito obrigado a todos.